Olá, olá, olá. Olá! Que bom, né? Que bom que mais uma manhã podemos estar, ou quem sabe uma tarde, eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, ou uma noite, né? A gente poder estar estudando a palavra do Senhor juntos, né? E temos um desafio hoje, né? Desafio aí de estarmos lendo, né? Atos capítulo 7 Atos capítulo 7. Tem quantos versículos, pastor? tem 60 versículos. 60 versículos, mas basicamente, né? É resumido em uma história, uma única história. Né? Exatamente. Que é a continuação da história de Estevão. Onde ele faz um discurso ali, Bacana. longo, mas profundo, né? E na verdade, né, pastor, é um resumão, né? Ele Um faz resumão. um resumo aí de praticamente Gênesis inteiro e parte de Êxodos, né, inteiro. E por que não dizer até Jesus? Porque ele vai falar, né, de Salomão, ele vai falar de muita gente aí, tá? Queridos, e assim, lembrando, é sempre bom pontuar que o livro de Atos, então, é a construção, né, do que nós conhecemos como igreja, né? E eu reforço que dizendo o seguinte: você vai ver que nos evangelhos, em nenhum momento você vê Jesus preocupado em estabelecer uma igreja, uma instituição, mas antes dele ascender aos céus, ele deixa instruções claras para os discípulos acerca do que eles deveriam, aonde eles deveriam estar e o que deveriam estar buscando, né? Porque viria uma capacitação para eles do alto que revestiria eles de poder, o Espírito Santo. E nós vemos então o início da igreja em grupos pequenos, né? E toda uma estrutura, uns fundamentos que estão sendo colocados, tá? Então lembrando que ontem nós falamos um pouquinho sobre a instituição dos diáconos, né? Dentre eles Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, sabedoria e com bom testemunho. E aqui vai se aprofundar um pouco mais nele, né? Nós vamos ver, e vocês vão ver que isso, como quando vocês vão ver aqui o Estevão falando, você fala assim: meu Deus, esse cara realmente, né, talvez tivesse muito mais capacitado que muita gente hoje que está aí pregando o evangelho, né? Porque diz que ele era homem cheio de graça e do poder de Deus. É isso aí. Vamos lá então? Vamos lá. Pastor. Então, Atos capítulo 7. Vamos lá então. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Queridos, então assim, eu quero já poder ir pontuando, até porque o texto é longo. Isso. Tá? Então assim, o que eu quero chamar a tua atenção? Primeiro, né, de novo, os sumos sacerdotes perguntam, aqui fala que pergunta, mas são verdadeiras estas acusações? Ele estava sendo acusado, né? Como sempre a gente vê uma perseguição aqui em torno, né, dos servos de Deus que estavam... Porque o que dizia? Uma das coisas dizia que ele blasfemava contra Moisés e contra Deus. Isso. Então, mas lembrando que anteriormente, no capítulo anterior, alguns acusadores eles foram subornados para isso. E observe que a pergunta ela não foi respondida de forma objetiva, porque foi feita uma pergunta: são verdadeiras essas acusações que fazem contra você? E ele começa a discursar. E então ele responde. Eu quero chamar a tua atenção a maneira de tratamento que ele faz com os sacerdotes, porque ele fala irmãos e pais. Então observe que é um homem que tem o maior respeito. Claro. Ele tem, independente se eles estão desviados ou não, desatualizados ou não, né, com a visão ou não, a gente vê um respeito. Ele fala irmãos, ele considera como irmão e pais. Né? Ouçam-me. Então aqui ele vai começar a defesa dele, não respondendo, volto a dizer, diretamente ou objetivamente, mas ele vai responder, né, a acusação que fizeram, se era verdade ou não, discorrendo acerca de tudo aquilo que ele crê, ou seja, a pregação dele, para ficar claro que ele não estava ali falando nenhuma besteira, né? Então aí vem então a sequência do discurso. Ele começa lá com Abraão, né? E começa a discorrer. Pode continuar, pastor. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão,
Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Tá? É importante lembrar vocês só que quando a Bíblia fala no verso 9 sobre os patriarcas, está falando sobre os irmãos de José, né? As 12 tribos de Israel, né? Rubem, Levi, Simeão, Judá e assim por diante. Então, os patriarcas, tendo inveja de José, né? Observe, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. O que isso aqui traz para a gente hoje? É uma reflexão, queridos, que talvez, né, você pode até se sentir, por causa da inveja, vendido, né, acusado, enfim, né, rejeitado, tá? Mas eu quero que você grave no teu coração que Deus estava com eles. Se Deus está com você, talvez Ele não vá te livrar de você ser vendido, te livrar de você ser acusado, te livrar de você ser injuriado, tá? Mas o fato é que Deus estava com eles, ou seja, a vergonha deles, se você for ver, vai ser até pior, né? Porque assim, mesmo levantando mentiras, falsos testemunhos, enganos, tá? Se Deus é com você, queridos, é aquela coisa, se Deus é por mim, quem será contra mim? Contra nós, né? Então, o fator chave aqui que eu quero que você guarde no teu coração é o seguinte: se Deus está com você, não temo o que pode te fazer o homem, não temo o que o homem possa te fazer. É como Davi dizia lá, né, no Salmo 23, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Então, ele não diz assim, eu vou ter tudo, mas ele diz assim, Deus é suficiente. Se o Senhor é meu pastor, se o Senhor é teu pastor, nada te falta, porque Ele é tudo que você precisa. Exato. E por que eu chamo a atenção a isso, queridos? Porque ao final desse capítulo, você vai ver que, né, vai culminar, né, com uma morte, né, mas que não muda, né, é uma morte que fica claro quem estava com ele. Né? Então, assim, você vê que, tanto que eles não vão chamar nem de morte, vocês vão ver que ao final eles vão falar que, eles vão usar uma outra expressão, que eu vou deixar para o final, tá bom? Vamos lá, continuidade. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento. E os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Então observe que ele sai lá de Abraão, tá? Escorre, né, praticamente o livro de Gênesis todo, falando de José, dos patriarcas, das tribos, né? Até chegar aqui, até chegar Moisés, no Egito, né? No José ali do Egito, tá? Daí fala que, né, o faraó, aquele do Egito anterior, morreu e agora vem um novo faraó. Fala que esse outro rei, né, não sabia a respeito de José, isso está no versículo 18. Por isso agiu traiçoeiramente, né, oprimindo o povo ali. É isso, né, e obrigando-os a abandonar seus recém-nascidos, né, para que não sobrevivessem. E aqui a gente vê então que vai iniciar uma nova história, que seria o início do livro de Êxodo. Isso. Que é a história de Moisés, ok? Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho.
Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. O que eu quero chamar a sua atenção é que, então agora começa a contar a história de Moisés, né? Todo o decorrer da história dele, e fala que ele, né, tenta defender, né, um membro lá do seu povo, né, que estava brigando lá com o Egito, mata o egípcio, é descoberto, e o versos 30 fala assim: passados 40 anos apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. O que eu quero chamar a atenção? Queridos, ele sai do palácio, ele fica mais ou menos 40 anos no palácio, daí foge por causa desse acontecimento da morte do egípcio, tá? E agora ele fica 40 anos fora do palácio. Eu quero que você entenda o seguinte, queridos: para pensar você na sua vida, tá? Você fugindo de algo, tá? Ou de alguém, ou de uma situação, quem sabe até de um erro que você cometeu, ou de uma injustiça que fizeram com você, e até que Deus apareça para você numa sarça, leva 40 anos. Muito tempo, né, pastor? Meu Deus, eu fico pensando assim, 40 anos, eu falo, meu Deus, as pessoas teriam perdido a fé, Sim, deixado nossa. de crer. É muito tempo, gente, é muito tempo, se você for ver, é muito tempo. Mas o que a gente aprende aqui? Que toda vez que realmente Deus, né, se movimenta na sua vida, não importa o tempo, tá? Ele se faz presente e claro, tá, na sua vida. Então, o versículo 30 foi esse que eu citei, que ele aparece. O 32 fala assim: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Observe como é que Deus chega a ele: eu sou o Deus dos seus... Eu preciso lembrar quem eu sou. Tinha passado muito tempo, queridos, né? Moisés tinha vivido muita coisa naquele deserto. 40 anos, assim, dificilmente alguém, irmãos, depois de 40 anos, pensa em poder recuperar alguma coisa, né, dos outros 40 que viveu. Porque diz assim, puxa, já não dá mais tempo, já passou muito tempo, né? Muito tempo. Assim, você sempre espera um socorro, pode ver, nos primeiros dias, imediato, nos primeiros meses, quem sabe até nos primeiros anos. Mas assim, passou 10 anos, você não acredita mais. Quantas pessoas estão chegando aí no seu 20º ano de casamento, 15º, e estão se separando porque não acredita mais que pode dar certo. Agora imagina, irmãos, Moisés ficou 40 até que Deus... E ele foi chamado como um libertador, né, do povo. Ele foi usado como isso. Agora você veja, assim, ele teve uma experiência ruim. Eu tentei libertar lá atrás, né, e olha, eu fui acusado, né, não fui mal interpretado, tá? E agora passa 40 anos e tudo vai convergir para que o propósito se cumpra. Eu acredito, amor, que até o próprio Moisés, ele deve ter se descredenciado. Tipo assim, eu achei que eu fosse um libertador. Achei que eu era. Mas achei que servia para isso, errado. Mas olha, deu errado. E a gente vê que não, é uma questão de tempo de Deus, questão de tempo, de momento, né? É o tempo. O Senhor tem um modo, é aquela questão do modo, né? Que o Senhor tem. E lembrando que nós estamos aqui ouvindo a história de Estevão, do Estevão, tá? Ele que está contando tudo isso. Então, como ele conhecia da Bíblia, né? Meu Deus. Da palavra, né? Ele ouviu falar, né? No caso, não tinha Bíblia, mas ele ouviu falar de todas essas histórias e gravou no coração, né? Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo.
Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. E aqui é um alerta a todos nós, pastor, porque veja bem, o verso 39, né? Os nossos antepassados recusaram a obedecer-lhe, ou seja, a Moisés, que na verdade não era Moisés, mas era Deus falando através de Moisés. Que era Deus enviando, né? E daí falar ao contrário, rejeitaram em seu coração, voltando para o Egito. Interessante que eles não estavam no Egito, mas o coração deles... O coração deles que voltava. Então, isso o que denota isso, queridos? Que mesmo a gente tendo sido livre do Egito, da nossa vida pecadora, se a gente não cuidar, o nosso coração pode voltar e ficar preso. Você pode estar dentro de uma igreja, né, uma placa evangélica ou cristã, tá? Mas se você não cuidar em alguns momentos, o seu coração, ele retorna para o Egito e pode se afiliar lá de novo, sendo escravo estando longe. Isso é muito interessante, queridos, né? E ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu imagino eles que haviam rejeitado ele como líder e juiz e questionaram isso, né? Agora vendo ele retornar como enviado de Deus, né? Porque com certeza eles estavam ali, puxa vida, nós falamos isso para Moisés, né? E agora o Senhor está o enviando aqui. Eu não sei se o cara que falou para ele, né? Pensa que a gente não viu que você matou o Egito, estava vivo nessa época, mas se tivesse, eu acredito imagina que, ele, olha, puxa vida, né? Agora, ou talvez esse seria o crítico do momento, né? Eu não acredito, continuo não acreditando, esse cara foi o cara aqui, né? Tem gente que passa o tempo... Mas cedo ou mais tarde, né? As coisas vão acabar sendo esclarecidas. E aquilo que precisa ser mostrado vai ser mostrado, porque é Deus quem mostra, é Deus que faz. É o momento de Deus se revelar, né? E fica aqui a dica para você que foi injuriado, injustiçado. Não existe remédio melhor que o tempo. O tempo vai mostrar. E mostra, quer dizer, ele revela. O tempo revela. Né, mas cuide do coração. Cuide para que o coração não fique lá no Egito. É o tempo até de transformação na vida de Moisés, né? De preparo, eu entendo que isso foi um momento de preparo na vida dele. Dá até o tema de um livro, não deixe o seu coração voltar para o Egito, alguma coisa assim, né? Exatamente. Vamos lá. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. E aqui vale a pena a gente ressaltar, queridos, né, que ele continua contando a história, fala de Arão, fala quando Moisés subiu para o monte para receber as tábuas e que o povo daí começou a questionar, né, Arão, que é o versos 40, não sabemos, né, o que lhe aconteceu, ou seja, com Moisés, afinal de contas, já fazia 40 dias que, né, e que naquela ocasião eles fazem o bezerro de ouro, né, para poder adorar. E o verso 42, né, então, mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro. Então é interessante que nós vamos ver menções parecidas como essa, por exemplo, em Romanos capítulo 1, quando fala que os homens e as mulheres saíram do uso natural, né, dos seus corpos, inflamando homem com homem, mulher com mulher, falando, né, acerca aí do homossexualismo, do lesbianismo, lá em Romanos capítulo 1. Tá? E que fala que Deus, então, os entrega às paixões infames. Exatamente. Então é interessante como Deus, às vezes a gente fala assim, não, qualquer coisa Deus, né, vai, sei lá, vai mudar, né, tem coisas que é Deus tão entrega, ofensiva, né, para Deus, que Deus fala, não, então... Você quer isso? Então
A se sensação que eu lança. tenho, pastor, é como se Deus falasse assim, olha, não vai adiantar eu dizer para vocês que é errado. Tem coisas que a pessoa precisa passar por ela para dar valor. Sabe aquela coisa que você fala pro teu filho assim, ó, não coma muito chocolate que dá dor de barriga. Quer comer? Então vai lá. E você é o ruim, Se não não acredita. puja, Não, exatamente. então come a barra inteira. Come, A hora que você quer estiver dor de barriga, no você vai se banheiro, lá daí nós lembrar. conversamos, né? Exatamente. Mais ou menos isso, né, querido? Tá? Então, Deus, mas é triste você ver o 43 que fala assim, mas Deus afastou-se deles, né? E os entregou à adoração, né, dos astros. Porque Deus chegou e falou, vai adorar o astro? Não, é porque Não, assim, eles já estavam adorando. Já estavam adorando. Né? E falam que daí o verso 43, em vez disso, levantaram um santuário, em vez de Deus, a Moloque. Gente, para quem sabe Moloque, eles sacrificavam crianças. A Moloque. Moloque era um deus pagão, né? Que recebia sacrifício de criança, dos próprios filhos. Então, olha como eles se desviaram, né, amor? Meu Deus. Inclusive, vamos deixar um claro, só fazendo uma abertura aqui, gente. O sacrifício Moloque continua hoje em dia. Sabe como? Através dos abortos. Tá? Hoje, o aborto é o nome para o sacrifício a Moloque. Isso é muito sério, pense nisso. Por isso que o aborto não é só um crime social, um crime, né? Ele é uma adoração. Uma adoração a Moloque. A um Moloque. Deus pagão. Né? Isso é muito sério. Você pode se aprofundar isso, foi muito bem pontuado, pastor. Né? Mas vamos lá. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Então, observe que diz que agora, né, ele estava lá no versos 44, né, que fala, no deserto, os nossos passados tinham o tabernáculo. Isso. Ele fala que esse tabernáculo, né, foi até Davi, que é o final do 45, né, permaneceu na terra até a época de Davi, tá? Que encontrou graça e decidiu construir então uma habitação para Deus, mas que não fez, e quem fez no 47 fala filho. Salomão, tá? Daí no 47, né, quando ele fala que foi Salomão que construiu, o 48 diz assim, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, ou seja, ele fala, ainda que Davi pediu, Salomão construiu. Lembremos que é isso que estamos falando. Lembremos que Deus não está preso numa caixinha de cimento. Não. Né? O céu é meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Cita os profetas, né? Cita os profetas, né? isso. Tá? Daí os 50, né? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, né? O Senhor fala. Né? Daí os 51 ele fala, povo rebelde e obstinado. De coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados que resistem ao Espírito Santo. E aqui Estevão então começa uma crítica direta, pastor. Exatamente. E a gente vai ver que vai inflamar uma ira, uma raiva. Porque a verdade, né? A verdade às vezes dói, ali. né, irmãos? E olha, amor, como tem um preço por falar a verdade. Tem. A gente fala, né, a verdade nos liberta, mas ela tem um preço. Tem um preço alto. Olha os 52 aí, pastora, lê para nós de novo, né, para ver o que Estevão falou, tá? Porque isso aí vai remeter o que vai acontecer daí lá na frente. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de que agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Quer dizer, chamou-se, os seus antepassados foram assassinos. Igual a vocês que perseguiram, também mataram. Lembra que Jesus já tinha morrido aqui, né? Você não estava contando. Né? E os 53, vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedecem. Estava falando assim, olha gente, vocês tiveram uma experiência tão grande
tão favorável, né? Mas vocês não obedecem e matam, né? Os profetas matam, né? Os cumprimentos. E agora então vem o que aconteceu E com ele está Estevão. dizendo que isso de geração em geração é passado. Porque quando ele diz que os seus antepassados fizeram isso, perseguindo os profetas, então você vê que algo vai acontecendo de contínuo. Né? Tem acontecido as perseguições dos profetas, né? E olha só agora, o que acontece? 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Aqui, pastor. Gente, para pensar. Enquanto eles estavam mordendo de raiva, né? Rangendo os dentes. Olha que coisa interessante. Estevão estava vivo ainda, nada tinha acontecido, mas a Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo, ele levanta os olhos para o céu e olha o que ele vê, o céu se abre, amor, porque ele viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Gente, que visão, hein? Meu Deus, imagina, é como se, parece que ligou, amor, céu e a terra, né? Foi algo tremendo, vamos lá. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Presta atenção nesse nome. Enquanto apedrejava Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E eu chamo a atenção a vocês, amor, e observe que, assim, primeiro, né, arrastam ele para fora da cidade, verso 58, né? Começam a apedrejar ele. Irmãos, imagina quando começarem a apedrejar você. Olha o que Estevão faz. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés do jovem Saulo, né, que era o Paulo, né, na época o Saulo ainda, né? Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava. Este orava. Meu Deus, gente, que homem era esse, hein? Meu Jesus, né? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Queria dizer o seguinte. Me receba, Jesus. E olha só, Marli, quando ele fala recebe meu espírito, porque ele tinha um entendimento que a carne dele ia perecer ali. Sabia. Né? Mas é o máximo que o diabo, as pessoas, é fazer perecer a nossa carne. O nosso espírito, a nossa alma, eles não conseguem tocar, tá? E daí ele encerra os 60, irmãos, com uma declaração muito parecida com a de Jesus. Porque Jesus fala, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Isso. E olha só o que ele fala, então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados desse pecado. Os caras apedrejando ele, matando ele, gente. E ele ali intercedendo por aqueles, né? E tendo disso isso, olha o texto não fala que ele morreu. Não. Ele fala que ele adormeceu. Porque o corpo, claro, não resistiu, né, irmãos? Isso. E o corpo morreu, mas é interessante que aqui também ele quer deixar para nós uma dica, né? O texto bíblico é o quê? Você que tem medo de morrer, eu vou dizer uma coisa para você, você morre todo dia quando você vai dormir à noite e você não tem medo de dormir, porque você tem a certeza que você acorda no dia seguinte. Por que da morte você tem tanto medo? Você não tem certeza que você vai acordar dela? Que é a ressurreição. O salmista diz, né? Eu me deitei a dormir e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, e hoje você está acordado aí porque o Senhor te sustentou. Te sustentou. Por que não dizer te ressuscitou? Exatamente. Né? Então, queridos, não tema a morte. Né? Não tema o que te pode fazer o homem. Mas tema, a Bíblia fala, aquele que pode pegar a tua alma e lançar no inferno. Exatamente. Né? E é isso que as Escrituras querem dizer quando fala acerca de... se a gente tem que temer alguém, vamos temer a Deus. Né? Não vamos temer o que nos pode fazer o homem. Tá? E que essa lição de ser... e que fique a lição também, queridos, de aqueles que são os teus apedrejadores, né? Aqueles que apedrejam você, faça como Estevão, ore por eles, né? Ore por eles, aquele pessoal não se considere culpado deste pecado, né? Porque é inevitável que esse tipo de coisa aconteça, né? Perseguições, mas a função é sempre estar orando. E você veja como ele teve a Todo mesma tempo atitude de Jesus. Quer dizer que até nisso eles copiavam Jesus, né? Nossa. E que assim seja sobre as nossas vidas. Eles tiveram um belo exemplo, né? Que nos chamamos tiveram um belo cristãos. exemplo. Isso aí. Gente, e é isso, né? Eu quero aqui deixar Fica nosso abraço. Nosso abraço, nosso agradecimento a vocês. Isso, que esteve até aí conosco. Isso, e que essas palavras, que esse estudo, e que essa escritura que é viva, né? Ela vença você nesse dia, né? Permita que ela vença você, né? E você seja vitorioso nela, no nome de Jesus. Né? Deus te abençoe. Deus abençoe.